Obrigado, Senhor, porque a cada agradecimento desse nós percebemos o Teu amor e o Teu cuidado com o Seu povo, que não se restringe apenas à salvação da nossa alma, mas também abrange o nosso corpo, os nossos bens, a nossa saúde. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos cantar o Salmo 100b. Não teremos projeção, mas é um salmo conhecido. Então convido os irmãos a cantar esse salmo junto comigo. Vamos cantar o Salmo 100b. Salmo 100b. Vamos nos colocar em pé. Todos os povos celebrai, sim, jubilosos ao Senhor, alegres ao Senhor servi, e apresentai-vos com louvor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele mesmo quem nos fez. Nós somos dele, povo seu, também rebanho do pastor. Por suas portas adentrai, e graças ao Senhor rendei. Nos átrios hinos entoai, seu nome todos bendizei, porque o Senhor bondoso é, sua graça sempre durará, de geração em geração. O Senhor sempre é fiel. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido o pastor Ian, que vai trazer a mensagem. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Salmo de número 100. Salmo de ações de graças. Salmo de número 100. O Salmo de número 100, irmãos, ele está dentro do livro 4 do livro dos Salmos, que é o menor livro do livro dos Salmos. Começa com o Salmo de Moisés, que é o Salmo 90, e a partir do Salmo de número 93, começam os chamados Salmos de realeza, ou os salmos que enfatizam o reinado de Deus. Veja, por exemplo, o que está no Salmo 93. Salmo 93, ele começa com a expressão: reina o Senhor. Reina o Senhor. Salmo 94 vai ensinar que Deus, ele reina exercendo justiça, exercendo juízo sobre as nações. Salmo 95, ele exalta Deus como rei, o rei acima de todos os deuses. Veja o verso número 3 do 95.
O Senhor é Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. O 96 convoca todos a cantarem um cântico novo, porque ele é rei. O 97 também tem essa temática, e começa com o mesmo título do Salmo 93. Reina o Senhor, regozije-se a terra. O 98 traz essa mesma ideia do reinado de Deus, enfatizando novamente a justiça divina. O 99 começa também com a expressão reina o Senhor. E o Salmo 100 é uma convocação a que o povo de Deus ofereça ações de graças a esse rei que governa eternamente. O que nós cantamos aqui é uma convocação, é um convite a que louvemos o rei de toda a terra, louvemos o Senhor nosso Deus todo-poderoso. Há uma convocação aqui, há um imperativo. Esse salmo de ações de graça, ele começa convidando a todos nós, na verdade, todas as terras, é a expressão usada aí no verso 1, dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E ao trazer isso, irmãos, o que esse salmo está fazendo é enfatizando a natureza universal do reino de Deus. O reino de Deus não se limita a Israel, a Jerusalém, a Judá, não, mas todas as nações devem louvar esse Deus glorioso. Todas as terras são chamadas a exaltar a esse Deus. E ele também traz uma bênção final para essa sequência de salmos que enfatizam a realeza divina, o fato de que Deus é um rei de toda a terra. Aqui nós temos várias expressões de convocação a Deus, e a gente pode dividir esse salmo, o Salmo 100, em basicamente dois chamados, ou duas convocações. A primeira, do verso 1 até o verso 3, é um chamado para louvar ao Senhor, e o verso 4 e o verso 5, para agradecer. Talvez você pense assim: pastor, é a mesma coisa, mas veja que a ideia do verso 1 ao 4 é louvar a Deus pelo que Ele é e porque Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. A partir do verso 4, nós temos a ideia de entrarmos nos átrios do Senhor com ações de graças, de gratidão, e a razão disso é porque Ele nos salvou, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Esse salmo ele é muito lido em início de culto, geralmente na abertura dos cultos públicos, na abertura dos momentos de adoração. O dirigente daquele culto, ele começa o culto lendo o Salmo 100, convocando o povo para celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir com alegria, apresentáveis diante dele com cântico. Aqui nós percebemos, irmãos, que o júbilo e a alegria devem caracterizar a adoração a Deus. A gente não deve adorar desanimado, entristecido, sem vontade, sem propósito. Não, mas a alegria faz parte do culto, a alegria faz parte da adoração. Deus, ele deseja não apenas ser adorado, mas ele deseja a nossa alegria. É interessante isso. Ele poderia exigir uma adoração por obrigação, mas ele não faz. Ele deseja que nós tenhamos prazer na adoração, prazer em estar ali na casa do Senhor. Ele quer que nós celebremos com alegria. Ele não quer apenas ser adorado do jeito que ele quer. Ele não é um Deus apenas egoísta, no sentido de se preocupar com as suas emoções. Ele quer que o seu povo o adore com alegria, que o seu povo tenha júbilo ao adorá-lo. A gente lembra, nesse sentido, que o fim principal para o qual nós fomos criados não é apenas adorar a Deus, mas é alegrar-se nele para todo sempre. É encontrar satisfação em Deus enquanto estamos adorando. E é isso que esses dois primeiros versos do Salmo 100 nos mostram. Nós somos chamados a celebrar com júbilo ao Senhor, servir com alegria. E essa expressão da alegria, do júbilo, que é uma emoção, certamente, ela nos ensina que o louvor a Deus também envolve o nosso emocional. A gente, como presbiteriano, estamos muito acostumados à ideia de que o culto tem que ser racional, o culto tem que ser com a mente, o culto tem que ter entendimento, tem que ter propósito. E isso é verdade. O culto, ele deve sim ter o uso da mente, mas isso não significa que o culto não tem expressões emocionais. Nós podemos e devemos ter expressões emocionais no culto.
O salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui nós temos a expressão da alegria, mas veja que não apenas a alegria é citada aqui, os cânticos são mencionados aqui. O Salmo, ele diz, apresentai-vos diante dele com cânticos. A pergunta é, será que Deus se agrada dos cânticos? Será que os cânticos podem mudar alguma coisa em Deus? Por que Deus ordenou que o povo adorasse a Ele também usando música, também usando a arte musical? A razão disso, irmãos, é porque uma das formas de nós adorarmos a Deus é quando nós, através da música, da arte musical, somos também impactados emocionalmente. Não apenas a nossa razão é alcançada ali na adoração musical, mas também a nossa emoção. A música, ela tem essa característica de mexer com a nossa emoção, de transformar a nossa mente. É por isso que ela é uma área tão necessária, mas ao mesmo tempo tão perigosa. Uma boa música pode nos ensinar uma boa teologia. Uma música bíblica pode nos fazer gravar a palavra de Deus. Quantas passagens das Escrituras eu particularmente aprendi ao cantar músicas bíblicas, ao cantar trechos das Escrituras. Mas também quanta coisa ruim, muitas vezes no meio evangélico, mundo afora, se ensina através de músicas de má qualidade teológica. Isso nos faz pensar que ao mesmo tempo que nós somos chamados a adorar a Deus com música, nós devemos ter cuidado especial com relação ao tipo de música que nós consumimos, ouvimos, cantamos, e isso é parte de adoração. Aquelas pessoas que gostam de músicas que ensinam valores contrários à fé cristã, elas são nutridas no seu coração com relação àquela música que elas cantam. E há, muitas vezes, em todo tipo de música, alguma forma de contemplação, de adoração, alguma forma de olhar para a beleza daquilo que é entoado numa música, numa canção, e perceber ali uma divindade. Às vezes a ostentação é louvada, enfim, os bens materiais, um funk de ostentação, ou mesmo a traição, o fato de homens serem mulherengos, é como é caracterizado as músicas de forró dos nossos dias, né? Os sertanejos e etc. Então, ali há os valores de uma pessoa. Quando você quiser conhecer um pouco o que há na essência do interior do coração de uma pessoa, conheça a playlist que essa pessoa tem ouvido, né? Você vai aprender muito sobre essa pessoa quando você vê o que ela ouve. Alguém já disse que nós somos o que nós comemos, né? E de fato o que a gente se alimenta interfere no nosso corpo físico, mas o que nós consumimos em termos de música interfere na nossa alma. Se nós temos restrições alimentares, se muitas vezes a gente deixa de comer uma coisa e começa a comer outra, quanto mais nós deveríamos ter boas restrições com relação ao que nós consumimos em termos de música. E o Salmo, ele continua dizendo que nós devemos, ao adorar, saber que o Senhor é Deus. Primeiro, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Talvez, com a primeira expressão, foi Ele que nos fez, nós estamos aqui pensando que todas as pessoas do planeta Terra devem adorar a Deus, porque todas as pessoas foram feitas por Ele, e isso é verdade, mas infelizmente os ímpios não entendem essa responsabilidade que tem de louvarem a Deus. Mas Deus decidiu comprar para si um povo especialmente seu. Esse é o povo da aliança do Senhor. Esse é o rebanho de Deus. E veja, nós somos rebanho do seu pastoreio. Isso nos lembra a temática do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós não somos apenas criaturas de Deus. Nós somos o seu povo particular, propriedade exclusiva do Senhor. E é esse povo particular de Deus que está sendo especialmente convocado aqui a louvar o seu santo nome. E esse louvor não se dá de maneira genérica ou individualizada, cada um na sua casa, cada um por si. Eles são chamados a adorar coletivamente, conforme Deus ordena. O verso 4 diz: entrai por suas portas com ações de graça, nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Novamente, o cântico está aqui presente, na expressão hinos de louvor, mas
há um local aqui em que o povo está sendo convocado a entrar. Esse local, especificamente, é o templo. Era o local onde o povo de Deus se reunia para adorar a Deus da forma como era apropriada para aquele momento. Nós não temos mais o templo hoje da forma como existia no Antigo Testamento. Nós temos ensinado na pregação dominical que o templo do Antigo Testamento, ele está substituído na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o templo, ele é a manifestação da presença de Deus na terra, aquela manifestação salvadora, onde foi oferecido o sacrifício perfeito. O templo era o local onde o sacrifício era oferecido. Ele é o sumo sacerdote, o sacrifício e o templo, as três coisas ao mesmo tempo. Mas a Bíblia ensina que a igreja é o corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o templo, em alguma medida, em alguma proporção, a igreja também é o templo. Não o prédio da igreja, não o espaço físico, mas as pessoas da igreja, o povo de Deus. Portanto, entrar nas portas do Senhor com ações de graças significa reunir-se como igreja para adorar esse Deus Todo-Poderoso. Significa participar da Assembleia dos Santos, o rebanho do pastoreio divino, para exaltar o seu santo nome. Quais são as razões que o salmista apresenta para esse louvor? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Os atributos de Deus e o que Ele fez por nós são razões suficientes para nós adorarmos esse Deus Todo-Poderoso. Primeiro, a sua bondade é destacada. Ele é bondoso na criação de todas as coisas, mas Ele é bondoso também ao olhar a nossa condição caída, pecadora, distante de Deus, e se compadecer de nós. Essa compaixão é descrita aí no último verso do Salmo 100, em termos de misericórdia. E é interessante, porque quando a gente fala sobre a misericórdia divina, nós pensamos naquele momento em que Deus nos retirou do lamaçal do pecado, nos salvou, nos resgatou, e a gente se alegra ao lembrar disso. Graças a Deus, porque Ele teve misericórdia, Ele se compadeceu da nossa condição de pecadores e nos tirou de lá, nos levantou daquela situação. Mas talvez, durante a sua caminhada cristã, você se veja como alguém que novamente precisa da misericórdia de Deus se renovando sobre a sua vida. E você pode se perguntar, será que há misericórdia suficiente para continuar lidando com a pessoa pecadora como eu sou, indigna, ingrato, que não merece a graça de Deus, pelo contrário, merece o juízo pelo seu próprio pecado? A resposta, irmãos, está no Salmo, quando ele nos diz que a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus não é uma condição temporária dele, não é algo que ele exerce por um tempo, mas depois ele deixa de ter aquilo, mas é a essência de quem Deus é um atributo que constitui uma das perfeições divinas. Ele não é misericordioso, ele é a própria misericórdia. A misericórdia de Deus tem o mesmo atributo de eternidade que o próprio Deus tem. Ela dura para sempre. E Deus tem, a Bíblia diz, prazer na sua misericórdia. Ele se alegra em exercer misericórdia, em manifestar a sua bondade, não apenas para aqueles que merecem, ou não apenas para aqueles que não fizeram nada contra Ele, mas também contra aqueles que se opõem a Ele, contra pecadores, assim como nós somos, eu e você, que está aqui essa noite. E Ele é misericordioso conosco, dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Aqui nós não temos só uma expressão poética, diferente de para sempre, para se referir à fidelidade. Com a palavra fidelidade, o Salmo 100 está expressando a ideia de que esse Deus que tem uma misericórdia eterna, conosco tem uma aliança, conosco tem um pacto. Ele é fiel a essa aliança. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mas eu quero que vocês percebam que o Salmo não diz apenas que essa é uma fidelidade que dura para mim de maneira contínua, mas o Salmo diz que essa fidelidade, ela dura de geração em geração.
o que aponta para a ideia de que o Deus da aliança, ele não apenas entra numa aliança e num pacto conosco, mas também com os nossos descendentes, também com a geração que procede de nós, aqueles filhos da aliança que Deus nos concede através do nascimento ou mesmo da adoção, aqueles que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. A fidelidade do Senhor também alcança os nossos filhos, aqueles que Deus nos deu, de geração em geração, a sua fidelidade. É uma fidelidade que permanece, porque é próprio a essência de quem Ele é, mas essa fidelidade está associada ao relacionamento que Ele tem conosco. Nós somos rebanho do Senhor, e os filhos desse rebanho também são rebanho do Senhor, também são parte desse povo de Deus. Olha que bênção, nós podemos louvar um Deus maravilhoso como esse. Ele promete na sua palavra, por exemplo, quando Ele diz: não faça para ti imagem de escultura. Ele diz que o nosso Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que não cumprem os seus mandamentos, mas que guarda a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E Ele contempla a fé, a fidelidade e a obediência daqueles seus filhos fiéis e alcança as gerações vindouras desses filhos, mantendo-os firmes nos caminhos do Senhor. Temos razões de sobra, irmãos, para louvarmos esse Deus glorioso. Que você faça isso constantemente, não apenas no culto público, não apenas nas terças-feiras à noite, quando você está aqui na reunião de oração, na quinta, quando você está na reunião de doutrina, no domingo pela manhã, no domingo à noite, mas também quando você está na sua vida particular em casa, na sua vida devocional, nas suas orações. Ore a Deus o que está no Salmo 100. Faça do Salmo 100 uma leitura orante. O que é uma leitura orante, pastor? É quando eu pego um salmo e eu oro esse salmo. Eu leio verso a verso e eu vou orando as coisas que estão ali naquele salmo, que estão ditas ali. Quando diz: celebrai com júbilo ao Senhor, servir com alegria, apresentáveis com cântico, você rapidamente ora aquelas coisas. Senhor, louvado seja o teu nome, eu te louvo pela alegria que o Senhor traz para mim. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, dele somos o seu povo, rebanho, seu pastoreio. Você exalta Ele. Senhor, obrigado, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu sou povo teu, porque eu sou parte do teu rebanho. Quando diz: entrai por suas portas com ações de graça, você diz: Senhor, obrigado, porque nós não temos mais o templo, mas nós podemos ir até Jesus, e nós podemos ir até a igreja, participar da reunião dos santos, e render graças ao Senhor, bendizer o teu santo nome, lembrar da tua bondade, da tua misericórdia, da tua fidelidade. E aí você ora isso a Deus, exaltando o seu santo nome. Foi isso que Jesus nos ensinou, quando Ele nos ensinou a orar, dizendo: santificado seja o teu nome. Não é simplesmente dizer as palavras santificado seja o teu nome, mas é exaltar os atributos divinos. E os salmos estão cheios dessas exaltações aos atributos divinos, cheios dessas exaltações aos atributos de Deus. Portanto, o que nós precisamos aprender a fazer é uma leitura orante das Escrituras. Lemos e oramos, lemos e oramos, e exaltamos esse Deus que está aqui descrito nessas orações bíblicas, foram feitas para ser cantadas pelo povo de Deus. Vamos orar, pedindo a Ele que nos abençoe, que aplique essa palavra ao nosso coração. Santo Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos a Ti, pela Tua bondade, misericórdia e fidelidade, que dura para sempre e que alcança a nossa geração, mas também as gerações vindouras. Abençoa, Deus, o Teu povo que está reunido aqui. Tem misericórdia de cada um de nós. Abençoa nas nossas questões pessoais, que lembremos, ó Deus, que o Senhor é o nosso pastor, somos o Teu povo, rebanho do Teu pastoreio, ó Deus, e que ao percebermos que o Senhor é o nosso pastor, que nada tenhamos falta, mas que percebamos que o Senhor está nos suprindo em todas as coisas. Livra-nos de todo mal, Senhor, abençoa-nos
em todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aprendemos 3 grandes razões, agora no sermão do pastor Ian, para pedirmos a Deus em oração, nas nossas orações. Primeiro, Ele é bom. Então, se Deus é bom, você pode ter certeza que Ele tem prazer em lhe abençoar. Deus, Ele é fiel.